Vamos fazer aqui agora a análise da luta entre Auric Lang versus Jeffrey Molina. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma. Mas antes, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que na descrição tem um link de todas as nossas redes sociais e também o nosso grupo do Telegram. Entre lá e faça parte aqui da família Round Extra. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e senta logo o dedo no like. Essa é a maneira de você ajudar gratuitamente a contribuir com o nosso canal. E se você quiser ser um membro e receber o palpite de todas as lutas do UFC, primeiro link na descrição, apenas R$12,90 por mês, beleza? Bom, capitão, aqui no site da ESPN já está separado, aqui tá Auric Lang como se fosse o sobrenome, o que deve ser pior, porque deve ser Lang Auric, o nome do chinês. Vamos começar falando dele. Atleta que tem bastante luta, capitão, como você comentou, deve ser hábitos de chineses mesmo, começar tudo muito cedo. Tem 15 vitórias e 6 derrotas, 27 anos apenas. Está vindo estrear no UFC. Nas últimas 3 lutas venceu todas as 3, uma por nocaute, uma por decisão e uma por finalização. Obviamente, eu não vou falar o nome dos adversários, apenas do Carlos Eduardo Azevedo, que perdeu para ele no WLF. Capitão Carisma, o que você conseguiu descobrir aí sobre o Auric Lang? O que você traz para nós de informação sobre ele? O que ele traz de armas para enfrentar o seu adversário? Então, uma coisa interessante a se falar aqui é porque em todos os sites que eu olhei, o cartel dele tá um pouco diferente. Você falou essa questão de ter 15 vitórias e 6 derrotas. Eu encontrei sites que ele tinha 18 vitórias e 6 derrotas, alguns tinham 18 vitórias e 7 derrotas. É um cara que competia como um peso galo na Ásia, tido como um dos melhores pesos galos que se tinha no local, e agora tá descendo pros moscas enquanto faz a sua estreia, também contra um oponente que tá fazendo a sua estreia. Tipo assim, essa luta não tem como ela ser ruim, mas principalmente pelo estilo desses dois caras. O Auric Lang, ele é porradeiro de mão cheia, cara, porradeiro mesmo, é um cara que tá muito feliz tomando porrada pra dar porrada. Se você vê, por exemplo, a luta dele contra o Yi Young, aliás, essa é outra característica, dá pra achar as lutas dele extremamente fácil no YouTube. Vê, por exemplo, a luta dele contra o Yi Young, que ele venceu por finalização no primeiro round ainda. Foi muito interessante ver, porque ele começou dominando a luta, mas ao mesmo tempo ele parecia ser incapaz de não tomar os socos. E tipo, ele é um cara muito grande, muito forte, então ele se dava ao luxo de tomar os socos para acertar os próprios socos. Ele sempre lembra de trabalhar golpes no corpo, ele tem um jab decente, mas o cara parece um imã de porrada. Agora, uma coisa que eu me admirei muito foi o nível de chão que ele desempenhou, porque ele já parece um cara mais voltado para essa estratégia de tipo, ele sabe quais são as opções padrões para levantar, então ele ataca direto nelas. É uma coisa que a gente sempre comenta aqui falando a respeito do Khabib, de como que ele deixava o cara colocar um cotovelo no chão ou colocar um joelho, e aí ele puxava esse joelho, ele puxava esse cotovelo. Obviamente eu não tô nem tentando insinuar que o Auric Lang opera em um nível remotamente similar ao Khabib, mas eu gostei dessa atenção que ele deu pra coisa, sabe? Essa luta contra o Yi Young, por exemplo, também foi uma dessas que ele tava travando o adversário no chão, conseguiu a passagem de guarda, foi pra posição norte-sul e conseguiu a finalização a partir de lá. Ele já é um cara com muita experiência, muita rodagem, já lutou com alguns lutadores que estão dentro do UFC hoje, tipo o Grigori Popov, o Kai Kara-France, meu garoto Kai Kara-France. Os dois ele perdeu as lutas, né? Mas pelo menos deu luta para ambos. E foi mais no início da carreira, agora ele tá com uma sequência bem grande de vitórias, uma sequência de acho que 6 lutas com alguns nocautes e algumas finalizações. Ele é um cara muito completo, sabe? Você vai ver que ele tem suas deficiências em pé, mas ele gosta muito de um jogo de trocação mais baseado em socos. Ele tem um bom gancho de esquerda, ele tem um bom jab, um bom ataque no corpo, ele tem um gás bem decente, e é um cara que mesmo que ele esteja vencendo a luta em pé, ele não se opõe a entrar numa queda ou outra para mixar as coisas e para ver, tipo, se eu conseguir fazer trabalho por cima, tanto melhor, é mais seguro. Bom, capitão, do outro lado, a gente tem aqui o Jeffrey Molina, atleta que também está estreando no UFC, mas esse passou aí pelo Dana White Contender Series em agosto do ano passado, enfrentou aí o Jacob Silva e acabou vencendo aí por decisão unânime. O que você traz de informação para nós? Ele que tem no cartel 8 vitórias e 2 derrotas, e deixa eu olhar se efetuou algum nome aqui que eu me lembre, não.
Tá aí, Geoffrey Molina, o que você traz para nós de informação e o que ele vai trazer, capitão, de ferramentas para enfrentar aí o Auric Lang? Uma informação interessante a respeito dele é que ele pegou Covid no início do ano e, tipo assim, ele foi um dos atletas que falou: a Covid me destruiu. Não é algo normal, mas é algo que está acontecendo. A gente tem casos como o Cody Garbrandt e o Khamzat Chimaev, caras que são atletas do mais alto nível, pegaram Covid e isso destruiu eles. O Geoffrey Molina foi um caso desse, ele estreou aí no Contender Series contra o Jacob Silva. Jacob Silva, que eu tenho a impressão que já participou de todos os Contender Series que já tiveram e nunca ganhou um. Ele teve essa derrota aí pro Jeff Molina no Contender, competiu novamente no Contender, tipo, 3 meses depois contra o JP Buys e tomou um amasso. Agora, a respeito de como que o Molina opera, ele é um cara de míseros 23 anos que já apresenta um jogo muito bem desenvolvido para a idade dele, sabe? Ele tem chutes muito bons e ele chuta muito em sequência, então ele vai dar um chute baixo, subir com um chute alto, vai dar um chute lateral, depois um chute baixo. Então, ele opera muito bem dessa forma, ele é um cara que gosta muito de trocar de base, trabalhar como canhoto, trabalhar como destro, confundir o adversário. Não é um cara que vai dar muitos golpes rodados, o que é uma coisa que eu admiro num chutador, que, tipo assim, ele tá tentando se manter o mais seguro possível. Agora, é um cara que eu também acho que ele não tem a mesma qualidade em jogo de mãos que ele vai ter no jogo de pés. É um cara que eu já vi dando uma cedida à pressão nessa luta contra o Jacob Silva. Ele fez alguns rounds muito parelhos porque o Jacob conseguia encurtar, mesmo que ele tomasse chute, ele conseguia encurtar a luta e dar umas porradas nele. Agora, isso leva a outras questões, como, por exemplo, eu achei o Jeff Molina muito sólido no clinch. Ele teve muita facilidade de virar o Jacob na grade quando eles paravam lá, e é um cara que tem um jogo de chão muito, muito bom também. Ele avança posições muito bem, ele finaliza muito bem, se eu não me engano, a sequência mais recente dele é praticamente só composta de finalizações, apesar dele ser um cara mais trocador. Ele é um cara bem completo também, é um cara que, assim como o Auric Lang, eu acho que ele é um cara que não se opõe a quedas. Isso é uma coisa que eu gosto muito, tipo assim, você pode estar levando a melhor em pé, mas por que você não vai quedar se você também é bom no chão? E ele tá o tempo todo entrando no clinch contra o adversário. Ele normalmente tem uma vantagem de altura nessa categoria que ele não vai ter nessa luta, o que também é uma coisa interessante a se ver. Justamente por ele ser um cara que trabalha tanto com chutes, e ele tá enfrentando um adversário que trabalha tanto com socos. Agora, eu vou dizer que os chutes dele, ele é um cara que não cansa muito com esse trabalho, e ele consegue sustentar até o terceiro round. E outra coisa que vale a pena constar é que normalmente quando você vê um cara trabalhando com um chute demais, você pode até tomar ele como pouco efetivo, porque você vê muitas coisas pegando na guarda, só que chute na guarda dói, e essa que é a grande questão. Quanto mais você chuta os braços do seu oponente, mais ele vai tender a manter os braços colados no corpo ou colados na cabeça, vai abrir brechas para outros golpes e deixar você se desenvolver mais na luta. No geral, eu acho que o Jeff Molina é um cara bem completo para a idade dele, um cara bem maduro, até mesmo a trocação dele, o fato dele ficar trocando de base, você vê que é uma coisa mais pensada do que o normal. É um lutador que me chamou bastante atenção e estou na expectativa. Bom, capitão, se você tá gostando aqui da análise, deixa logo o seu like e a gente quer saber quem você acha que vai vencer esse combate, beleza? Bom, Capitão Carisma, deixa eu trazer aqui os dados dos dois atletas. O Auric Lang tem 1,70 de altura contra 1,68 de seu adversário, os dois da mesma categoria nesse momento, 1,75 de alcance para o chinês e 1,75 também para o americano. Capitão Carisma, como que você enxerga a luta aí entre Auric Lang versus Geoffrey Molina? Como você acha que vai ser o casamento de estilo entre os dois? Cara, eu acho que vai ser uma luta de muito bom nível, sabe? Porque eu acho que essa é uma luta incrivelmente bem casada e até meio difícil fazer uma previsão. Mas o que é interessante nela é que
apesar dos dois gostarem muito de trocação, eles têm estilos bem diferentes, porque o Jeff Molina é um cara que gosta mais da média para longa distância, onde ele pode chutar o adversário e não receber tantos golpes. Você vê que até mesmo contra o Jacob Silva, ele tomou alguns golpes bons, justamente nas oportunidades que ele ou era pego com uma perna só no chão, o que acontece demais com um bom chutador, né? Ou então ele deixava o adversário encurtar a distância e pressionar ele demais. Agora, eu também acho que essa questão do Auric Lang de tomar muitos golpes para dar golpes não é uma coisa muito bacana para essa luta, sabe? Ele tá lutando com um cara que chuta bem forte. Se você for se deixar ser chutado nas pernas, no corpo ou até mesmo na cabeça para entrar com socos, você pode acabar sofrendo um prejuízo bem grande muito rápido. As lutas dele, as lutas que ele tá vencendo em pé, elas são muito por pressão física, por um punch e uma resistência muito grande em relação ao adversário do que por uma diferença técnica. Não que ele não tenha técnica, como eu falei, gosto do jab, gosto do gancho de esquerda, mas é um cara que tem a cabeça muito estática quando ele tá em linha, e isso pode ser uma coisa preocupante com um cara que tem a movimentação e a categoria do Jeff Molina em questão de chutes. Eu acho que da média para curta distância é uma luta que favorece bastante a Auric Lang. Eu acho que se o Jeff Molina levasse a melhor ali, seria uma grande surpresa para mim, porque até o momento, mesmo contra o Jacob Silva, ele não sustentou demais a luta nessas áreas. Porém, uma coisa que o Jeff Molina poderia fazer é, quando ele sentir que ele está sendo muito pressionado, clinchar, colocar o Lang na grade e buscar uma queda. Eu acho que quem cair por cima aí vai ter uma vantagem significativa em cima do outro, porque os dois são bons de grappling, mas os dois pesam muito bem. Acredito que no chão, igual eu falei, eles se equivalem, mas só que a própria posição no chão já não é uma coisa que deixa tão competitivo. Você pode ter o grappling no mesmo nível do seu adversário, mas se você cair por cima, você vai ter a gravidade te ajudando. Então eu acho que é interessante para ambos colocar uma queda, especialmente se o ritmo da luta não estiver favorecendo eles. Porque é o que eu falei, eu acho bem difícil que essa luta seja lá e cá em pé, porque eles trabalham em distâncias muito diferentes, com armas extremamente diferentes. Então aí vai caber ao cara que tiver com mais dificuldade de estar encontrando o jogo, de variar um pouco. No geral, eu acho que essa é uma luta muito bem casada, muito equilibrada, apesar dos dois serem estreantes, é uma das lutas que eu tô mais animado pro evento. Tomara que discorra, capitão, exatamente como previsto aí. Tomara que você já notasse aí, vamos esperar pra ver. Deixe seu comentário aqui, o que você achou da nossa análise aqui. Se você gostou, senta logo o dedo no like. Se você não gostou, senta logo o dedo nesse like aí e ajuda a fortalecer nosso canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e a gente se vê na próxima análise.